Olá, está começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Você já sabe, o nosso encontro marcado sempre à 1 da tarde com um convidado ou convidada diferente para falar sobre os assuntos que mexem com Caruaru, Pernambuco e o país. O assunto de hoje é crimes virtuais, crimes na web. Para isso, a gente conversa então com o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Emerson Vendes. Ele vai falar sobre como se proteger desses crimes virtuais, quais são os crimes mais comuns e também sobre o caso do Homem Pateta, uma nova onda aí de ataque às crianças e jovens que propõe aí desafios de automutilação e até suicídio, né? Um perigo nas redes sociais. A gente vai falar sobre como se proteger disso no programa de hoje. Delegado Emerson Vendes, seja muito bem-vindo à TV Câmara Caruaru, Pernambuco, canal 22.2, para a gente conversar sobre crimes cibernéticos. Eu gostaria de começar, então, perguntando ao senhor, né, como é que se caracteriza, então, um crime cibernético. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar falando para o pessoal de Pernambuco novamente, especialmente para Caruaru. Essa é uma pergunta, né, que todo mundo me faz: o que caracteriza um crime cibernético hoje, né? A gente poderia fazer rapidamente uma divisão, né? Ou seja, existem crimes que a internet passou a ser um meio para a prática. Então a gente pega a questão do estelionato, dos golpes hoje em dia, né? Ou seja, de obtenção de vantagem indevida. A internet passou a ser um meio de coleta de dados, de meio de prática, execução desse tipo de delito. E tem outros delitos que foram criados em razão justamente da questão cibernética, né? E a gente pega aqui o principal exemplo, os dois principais exemplos: a lógica ali prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, da pedofilia via internet, né? Ou seja, a questão do armazenamento, da difusão, da propagação, da oferta, da comercialização de imagens e vídeos contendo cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. E a questão, outro exemplo claro que eu posso dar para vocês compreenderem, é a questão da invasão de dispositivo informático. Foi uma lei de 2012 que alterou o Código Penal e inseriu o chamado artigo 154A. É que isso teve até uma nomenclatura na época chamada de Lei Carolina Dickmann. Então são duas, só para exemplificar rapidamente, usei o exemplo do estelionato, da pedofilia, da invasão do dispositivo informático, em razão justamente para dizer dessa diferença dos crimes anteriores, né, a questão da internet, dos crimes posteriores já criados com base na internet. Certo. Então, precisa entender que a internet ela deixou de ser terra de ninguém já faz tempo, né? Então, todos os atos cometidos na internet têm responsabilidade e consequências. Sim, a gente costuma dizer que na parte investigativa a gente muda a cena de crime, né? Daquela cena de crime que você vê na rua, um corpo estirado no chão, para uma cena de crime tecnológico, ou seja, nosso computador aqui, o seu celular, ele passa a ser uma cena de crime tecnológico, onde a gente pode buscar não só alguma informação, mas milhares de informações. Toda vez que uma pessoa liga o celular, acessa um aplicativo, ela está deixando algum registro, está deixando algum rastro, né? E é justamente isso que se utiliza para fazer o rastreamento e se chegar à origem de um delito no contexto da internet, principalmente hoje com a questão da utilização das mídias sociais, das redes sociais, né? Do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do Instagram e vários outros aplicativos. E mesmo aqui a gente está fazendo essa interação através de um aplicativo, ou seja, eu gerei no meu computador aqui um registro que eu acessei esse aplicativo nesse momento. Então, em tese, a lógica é de que na investigação a gente refaça os passos até chegar à máquina de origem, né, para identificar também a pessoa que estava usando aquele computador, aquele dispositivo no momento do crime. Uhum.
Delegado, quais são os crimes mais comuns que têm sido ocorridos na internet? Bom, eu diria, eu levantaria três situações. Uma delas eu já referi, a questão da pedofilia, né? Ou seja, a pedofilia ela é muito comum e talvez o delito mais denunciado hoje no Brasil e no mundo, né? Existe uma preocupação de todas as autoridades mundiais e a nossa legislação no Brasil, desde 2008, ela é uma legislação bastante completa. E ela se tornou mais completa ainda a partir de 2017, quando permitiu a infiltração de policiais na internet para fins de investigação desse tipo de delito. Mas a gente tem também outros dois tipos de crime bastante comum. Os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, baseados ou não em discurso de ódio, mas é muito mais frequente nesses períodos eleitorais. A lógica dessa polarização política que tem no país hoje tem levado bastante a esse tipo de delito, a ofensa em razão até da política partidária existente. Então, nós temos os crimes contra a honra e nós temos também as fraudes eletrônicas, que aí a gente tem várias possibilidades. Uma delas, né, não só a questão da invasão do dispositivo informático, a questão da utilização de documentos digitais falsificados, né, desde o perfil falso para fim de obtenção de algum tipo de vantagem no contexto da internet, a questão do estelionato, né, ou seja, a oferta de produto e não entrega, a compra de produto e não pagamento, né, o recebimento do produto sem um pagamento devido, a questão da utilização de cartão de crédito de maneira fraudulenta, ou seja, cartão de crédito clonado, dentre outras possibilidades relativas ao estelionato, até sites de falso empréstimo, né? Tem situações no contexto da internet. A utilização, né, o chamado catfishing, que também é uma outra modalidade, né, aquele perfil do integrante da Marinha, do Exército Americano, de algum banco, que faz o contato com uma pessoa daqui do país, no intuito de ter um relacionamento amoroso e, a partir daí, tem toda uma lógica, né, de retirada de dinheiro, ou seja, de fazer com que a pessoa faça o depósito para a compra de uma passagem aérea, etc. e tal, ou seja, o golpista ele faz a pessoa a fazer depósitos em nome dele. E aí nós temos também a questão, além do estelionato, além da invasão do dispositivo informático, falsificação de documentos, nós temos a parte de furto qualificado mediante fraude, o saque indevido de conta bancária, né? Ou seja, tem lá um sistema bancário, o cracker invade, né, através do uso de credenciais obtidas fraudulentamente e faz a transferência de valores, pagamento de boletos, etc. e tal. E nós também temos bastante, ultimamente, a questão do chamado extorsão, pelos mais variados motivos. Um deles é a questão justamente de ter a instalação de um código malicioso no computador da vítima, onde há uma criptografia de todos os documentos, né, chamado de sequestro de dados, né, e exige o pagamento em Bitcoin para devolver o acesso a esses dados. Eu digo os dados no sentido de imagens, arquivos Word, Excel, ou seja, tudo que está no computador fica criptografado. E tem também o golpe das nudes, né, que é exigido uma extorsão posterior, é uma interação, em tese, entre uma mulher e um homem. A mulher manda imagens e vídeos nus, o homem também envia, depois entra uma outra pessoa, com base naqueles vídeos enviados pelo homem, pratica uma extorsão exigindo, né, o pagamento de valor, sob pena de publicizar isso. E um outro golpe também comum, né, utilizando a mesma lógica das imagens, é a questão do golpe chamado de sextorção também, mas em tese
é uma comunicação entre uma menina e mulher, né, porque ela não, tem ali justamente uma cara jovial, então não se sabe se ela é maior ou menor, mas ela Uhum. também faz a mesma tipo de comunicação com o homem do outro lado, e depois entra alguém em contato dizendo, olha, a minha filha é menor de idade, para não denunciar você tem que fazer o pagamento de um determinado valor, etc e tal, porque senão eu vou te denunciar na polícia, ou seja, faz a extorsão de valores. Então aqui eu exemplifiquei algumas possibilidades, né? Então, dentre esses aspectos da pedofilia, dos crimes contra a honra e das fraudes eletrônicas. São muitas possibilidades, né, delegado? É E uma lista fora as enorme outras que aí eu nem de... mencionei aqui, né? Fora Exatamente. a grande gama de possibilidades aí no contexto do nosso Código Penal e da internet também. Exato. Do ponto de vista da polícia, todos esses crimes que o senhor comentou aqui, há uma resolução real, tanto na investigação, na conclusão, na resposta dada à sociedade dentro desses crimes cibernéticos? Há muito ainda que evoluir, é importante tua indagação, porque há muito ainda no Brasil a evoluir. Nós temos uma lei de 2012, foi aprovada no mesmo dia da Lei Carolina Dickmann, a Lei número 12.735, que prevê uma estruturação de órgãos policiais no Brasil para enfrentamento desse tipo de delito. E a gente tem uma realidade que nem todos os estados ainda têm uma delegacia especializada, um órgão especializado para essa atividade, né? Então, por Uhum. isso, ainda há muito a evoluir. A evoluir também na questão do treinamento cada vez maior dos policiais, tanto é que a gente já não fala mais hoje em treinamento de investigação de crimes cibernéticos. A gente fala em treinamento de investigação de crimes que usam a tecnologia, né, de crimes tecnológicos, porque esse mesmo ensinamento que a gente dava para a questão de investigação de crimes cibernéticos, ele serve para a investigação de qualquer tipo de crime em que tenha sido usado em algum momento a tecnologia digital. Então, a gente tem possibilidade de obter, né, nesse rastro que todos nós deixamos no contexto da internet, obter inúmeras informações que vão auxiliar na elucidação de homicídios, de latrocínios, de roubo a banco, dentre outros inúmeros delitos, estupros, etc. e tal. Ou seja, nós temos aí que fazer um processo evolutivo. A resolução vai depender, às vezes, do que a própria vítima coletar e levar para um registro de ocorrência, porque às vezes, eu vou citar aqui o exemplo dos crimes contra a honra. Às vezes a vítima quer apagar aquele contexto da internet e faz o apagamento, não faz um print, não imprime aquela postagem, e aí quando chega para fazer o registro da ocorrência, ou até mesmo procurar um advogado para dar o encaminhamento, aí não tem a referência básica para iniciar a investigação, né? Isso prejudica. Então vai depender, a resolução vai depender também dessa prévia coleta de dados aí. O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. O senhor falou que a pedofilia é um dos crimes mais comuns, né, relacionados aos crimes na internet. Eu queria entrar, então, no âmbito de um novo crime que tem sido feito aí na internet relacionado a um personagem chamado Homem Pateta, né? Como é que se caracteriza Sim. isso? Já que muita gente não conhece, alguns pais, para que o filho fique quieto ali no cantinho, dá o celular para ele, dá o tablet para ele, esquece de verificar o que ele está assistindo ou com quem ele está se relacionando na internet. E aí esses criminosos aproveitam para criar personagens e acabar induzindo as crianças a fazer certos tipos de atitudes. Como é que se Sim. caracteriza, então, esse homem pateta? É algo parecido com a boneca Momo ou o desafio da baleia azul, que já invadiu a internet aí há algum tempo? A metodologia, de certa forma, é a mesma, né? Mesmo esse homem pateta, ele, de certa forma, ele foi bastante utilizado na questão da Europa algum tempo atrás e agora começa a ser utilizado essa metodologia aqui no país.
E aí entra a questão da prevenção, né, a orientação adequada, assim como teve na época da baleia azul também a orientação em relação a isso, né? Mas eu vejo essa caracterização do homem pateta muito mais parecida com a questão da Momo propriamente, né? Mas pode ter algumas questões parecidas com o processo de baleia azul, se houver, né, se o personagem, essa interação, orientar alguma prática, por exemplo, de automutilação, de auto de auto-ofensa, né? Ou seja, de fazer corte, de publicar o desafio, etc. e tal. Lembrando que para isso nós já temos uma lei, né, em 2019, que fez uma alteração ali no artigo 122 do Código Penal, vou reforçar aqui, que é um artigo que antes previa só a instigação, a indução ao suicídio. E esse artigo ele foi modificado em 2019 para prever também a criminalização da instigação e a indução em relação à automutilação, ou seja, a autoofensa, né, a autoofensa corporal principalmente. Em ambos os casos, tanto na questão da finalização com suicídio ou da automutilação, se isso houver uma comprovação da indução, da instigação a um crime previsto aí. E se for, né, cometido através da rede mundial de computadores, se isso for trabalhado através de um grupo de WhatsApp também, por exemplo, isso pode ter uma responsabilização dobrada, né, conforme prevê a lei, ali no parágrafo 4º do artigo 122. E isso pode levar, inclusive, por exemplo, à responsabilização penal do administrador do grupo. Ali o administrador do grupo do Facebook, o administrador do grupo de WhatsApp, que não tomar algum tipo de providência nesse sentido. Então é interessante, volto a repetir, a questão da verificação em relação de como isso tem sido tratado e levar a orientação às famílias, né, de que esse tipo de personagem ele pode ter, né, uma indução, e às vezes isso é utilizado maldosamente, né, justamente para fazer com que, principalmente crianças, tomem atitudes não esperadas, né? Então, no caso, esse personagem tem se apresentado às crianças através das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Sim, pedindo que ela cumpra alguns desafios, sim. fazendo ameaças à família, é isso? Eu não digo assim, ele pode aparecer nesse sentido, né? E se aparecer nesse sentido, de propor esses desafios, e se esses desafios contêm algum tipo de conduta, né? É natural que os pais fiquem observando, né, justamente esse contexto para fazer a comunicação devida, inclusive para gerar responsabilidade não só civil, né, em relação a isso, mas principalmente penal. Ou seja, existe um crime hoje previsto para esse tipo de conduta, né? Ou seja, quando houver o aparecimento desse personagem com essa finalidade, é importante fazer a denúncia imediata em relação a isso. Antes da entrevista começar, eu li uma matéria aqui sobre a possível localização do responsável por esse Uhum. personagem. E aí me veio uma pergunta na cabeça. É, é possível localizar um responsável por isso, já que, por exemplo, esse tipo de crime acaba se propagando e aí ele acaba se clonando, né? Alguns Hum. criminosos vão fazer a mesma coisa em locais diferentes, mas agindo da mesma forma, né? Sim, existe a lógica, né, relativamente à questão do rastro, né, ou seja, provavelmente quem está propagando isso aqui no Brasil não seja, eu estou fazendo aqui uma inferência, né, não seja a mesma pessoa que começou isso há 4, 5 anos atrás na Espanha, na Europa, né, então, se alguém começou isso no Brasil, isso pode ser eventualmente rastreado até chegar, ou se mais de uma pessoa começou também.
Cada postagem que a gente faz numa mídia social, ela tem uma identificação única, né? Então, isso fica registrado em algum local, no computador, no smartphone, lá no provedor de aplicação, no caso na mídia social que tu referiu, Facebook, WhatsApp, entre outras que estão sendo utilizadas. Então, nós temos sim a possibilidade, eventualmente, se chegar a informação adequada para a polícia, de fazer a identificação, né? Por mais que esses criminosos, então, estejam preparados, é possível encontrá-los de alguma maneira? Eu diria que é possível chegar até a máquina de onde partiu o acesso criminoso, né? Daí existe um segundo momento, que é justamente procurar identificar quem é que estava utilizando aquela máquina, né? Então, há sim a possibilidade. Certo. Para a gente finalizar, então, já que estamos chegando ao final da nossa entrevista, como é que as pessoas podem se proteger? Uma primeira pergunta. Como é que as pessoas podem se proteger dos crimes cibernéticos e os pais também ficarem em alerta para esse tipo de crime? Bom, a questão da proteção, eu volto a falar aqui num processo de obviedade. O óbvio precisa ser dito. Então, nós temos que ter uma instalação de um software atualizado, tanto no computador quanto no celular, ter antivírus nos dois também, não, porque é celular, não precisa de antivírus. Não, precisa muito mais de antivírus do que propriamente um computador hoje em dia, até porque a gente acaba fazendo tudo ali, né? De não clicar por link que veio por WhatsApp, ou seja, de pessoa que não conhece, que trafega por grupos, de buscar informações em sites oficiais que tenham realmente um conteúdo, né, que seja oficial em relação ao tema. Eu cito aqui a questão propriamente do auxílio emergencial, por exemplo, que tem uma fraude muito comum agora, que está em investigação pela Polícia Federal. Então, esse é o objetivo. No caso, né, que tu referiste, eu acho que é interessante, em relação aos pais, é que tenha um bom tipo de conversa, né, com os filhos sobre os riscos que existem, né? E, principalmente, o pai tem o dever, né, de monitorar a ação do filho. Então, existe a possibilidade, existem softwares que fazem esse tipo de acompanhamento da navegação da internet do filho. O próprio Windows, né, que a gente utiliza, tem isso, né, de monitoramento. Os softwares antivírus também têm. Existem softwares que são específicos para isso, tanto para celular quanto para computador. Então, é interessante que os pais possam acompanhar. Mas, antes de tudo isso, naturalmente, uma boa conversa, né? Tá certo, então, delegado Emerson Vente, muito obrigado pela sua participação aqui na Câmara Entrevista. A gente te aguarda em outras oportunidades para continuar conversando sobre crimes cibernéticos, sobre a internet, cuidados. Enfim, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu aqui agradeço, fico à disposição de vocês. Até a próxima. Até. Gostou do nosso programa de hoje? Espero que sim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te espero em mais um Câmara Entrevista, sempre aqui à 13h, debatendo os assuntos que mexem com Caruaru, região, Pernambuco e o país, sempre com um convidado ou convidada diferente. Você pode ajudar a fazer a pauta do Câmara Entrevista e também de toda a programação da TV Câmara Caruaru. Procure a gente nas redes sociais, no Instagram e Facebook, @TV Câmara Caruaru. Se você perdeu o programa de hoje, não tem problema, você pode procurar a gente lá no YouTube, onde estão as íntegras da programação da TV Câmara Caruaru. Até o próximo Câmara Entrevista.